Gente, vamos falar agora sobre segurança no trabalho. Como é que está a situação de Goiás, a situação do Brasil? Porque quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente fala em preservação de vidas. Isso é muito importante, por isso nós trouxemos agora para falar com a gente e com você também, um especialista em saúde e segurança do trabalho, Taine Vilas Boas. Tudo bem com você? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olha, eu queria até que você dissesse como é que está a situação hoje da questão do trabalho. Nós temos segurança ou as pessoas ainda estão realmente cometendo muitas falhas e isso acaba provocando um problema maior lá na frente? É uma consequência, Sim. né? Então, a gente vê que o Brasil tem melhorado muito em relação a esse trabalho com segurança do trabalho. Com a conscientização, esse mês, inclusive, é um mês extremamente importante para nós. Né? Abril Verde, estamos até caracterizados aqui. Mas a gente vê que é um trabalho constante, agora com obrigações e fiscalizações um pouco mais rígidas, a gente vê que tem melhorado, mas é uma escada e a gente ainda está bem lá embaixo no degrauzinho. É mesmo? Qual o setor, vamos dizer assim, do trabalho que está ainda, onde acontecem mais? Primeiro, onde acontecem mais acidentes? Então, indústria é sempre o alvo. Indústria tem muito acidente, a gente vê muito funcionário que se nega a usar os EPIs, o empresário que ainda tem aquela dificuldade de se conscientizar. Depois do pós-Covid, a gente tem que enxergar que o acidente do trabalho não é somente um acidente, tem doenças correlatas também. Então, elas vão crescendo, então todo o setor está propenso. Por exemplo, você estava falando de doenças correlatas, quais? Então, a gente vê aí uma ansiedade, a gente vê um burnout, que são doenças que até pouco eram vistas no ambiente de trabalho, mas com menos frequência. Então, entrou pandemia, então cresceu muito esse nível, o pessoal em casa, sozinho, e aí se sentiu abandonado, voltou agora para o presencial, então cresceu muito esse número de pessoas com essa dificuldade, começou a apresentar muito mais como um acidente, como doenças correlatas ao trabalho. Aí também vem LER, tendinite e outras doenças, mas as ansiedades, as doenças emocionais cresceram. Pois é, vamos pegar nesse ponto de vista da doença emocional, Taine. O que as empresas podem fazer e o que nós podemos fazer para evitar? Olha, nós cuidarmos para que o trabalho seja complemento da nossa vida, não foco 100%. Então, temos que trabalhar também o psicológico. E as empresas trabalhar um RH ativo, mesmo as pequenas que não tenham um RH ativo, elas podem dá sinais. O funcionário, quando ele está com a dificuldade, ele dá sinais. Então, ficar muito atento ao seu funcionário. Quais são esses sinais? Um bom funcionário, ele é sempre ativo, ele está sempre ali, fazendo a sua atividade com atenção. Quando ele começa a ficar muito disperso, ele começa a ficar muito aéreo, então você começa a ver um sinal ali que ele pode ter algum problema. Então, mantenha os exames da saúde do trabalho regulares, que a gente consegue identificar se ele está tendo ali uma dificuldade para encaminhar para um especialista para tratá-lo, né? Taine, hoje as pessoas estão trabalhando mais, né? Muito mais, até por conta da carga horária de trabalho, das informações que ele recebe todos os dias pela internet, né? E isso acelerou esses processos? Bastante, né? O home office acelerou muito esse processo. Porque no home office você não tem horário para começar, para acabar, acaba que vai fazendo ali, vai aumentando, vai estendendo, então acabou aumentando um pouco essa carga, né, de trabalho. E junta com a necessidade, tudo é emergencial, tudo tem uma necessidade mais forte, então acaba que pesa um pouco na sua carga horária. E quando o chefe cobra muito? Então, a questão da cobrança é uma questão bem complexa, né? Porque às vezes é uma necessidade do setor que você trabalha, existe realmente uma cobrança maior, às vezes o trabalho da pessoa, então um RH ativo ali te ajuda a identificar quando você está puxando mais, quando você está cobrando, passando dos seus limites, então te ajuda a trabalhar com o seu pessoal para não chegar ao ponto de ter um burnout, uma crise dentro da sua empresa, porque isso pode ser com um funcionário apenas, mas também pode atingir sua equipe inteira. Então tem que ser trabalhado. Você percebe que, por exemplo, o RH está ficando mais ativo ou ele ainda precisa ser mais ativo? Tá ativo.
muito mais ativo. Percebe-se que a cultura do RH, e foi bastante implantada agora, na cultura brasileira em si. Goiás está muito bom, a gente via muito falar de RH ativo São Paulo, né? Então, Goiás cresceu muito em relação a isso, as pessoas estão desenvolvendo, estão estudando muito e tem ajudado muito na saúde do colaborador. Taine, você falou que um dos setores que preocupa é a questão da indústria, né? E eu pensava que fosse a construção civil. Então, os dois são muito próximos, mas a indústria ainda tem um quê maior ali, uma preocupação maior, os olhos são muito mais voltados. A construção civil ela tem se especializado muito, tem se mantido um técnico, um SESMET dentro da produção o tempo todo, da construção o tempo todo, então tem diminuído muito, tem se conscientizado muito mais. A indústria, ainda tem muita indústria fechada, que o empresário ainda está muito fechado, muito antigo, começou muito cedo a indústria, então ela demora a entender que isso, além de uma obrigação, é uma necessidade, né? Exatamente. Se você, por exemplo, quando você chega numa empresa, o que você, quando você avalia e fala assim, não, esse aqui é um problema que vai gerar um acidente de trabalho, o que é? Utilização de equipamento de forma errônea, a falta do EPI, ou o empregador oferece ótimos EPIs, mas o funcionário tende até aquele jeitinho, não, isso aqui me atrapalha fazer isso, eu vou usar não, essa máscara está me dando um calor, não vou usar. Então o jeitinho brasileiro, às vezes ali... Você falando isso, eu lembro da máscara, né, na época da Covid-19, que as pessoas deixavam abaixo do nariz, né? Só tapava a boca, né? Exatamente. E isso acontece na indústria química, que tá calor, e eles acabam abaixando ali. E eles não entendem que a longo prazo isso vai trazer um problema mais sério. Então, se você trabalha com pó, com químico, com reagente, ali no momento você não está sentindo nada. Mas daqui 5 anos vai dar um problema no seu pulmão, pode oferecer um cansaço para o seu coração. Então, tem o pós que não aparece agora. Eu vi recentemente pessoal da construção civil da área de gesso, né, trabalhando lixando aquele pó enorme e as pessoas sem uma máscara de proteção. Isso aí ao longo do tempo. Seu pulmão fica extremamente prejudicado, é por isso que algumas áreas a gente pede nos exames periódicos, admissionais, a gente pede que façam um raio-x para a gente saber como é que está. Periodicamente, tem setores que semestralmente, tem setores que anualmente precisam de fazer esses exames para ver como realmente está a saúde do trabalhador, porque esse pó, a falta vai petrificando ali seu pulmão e a longo prazo você vai ter um problema muito grave. A gente vê isso nas mineradoras. Sama ali sempre o barulho, né, que muitas vezes as pessoas nem imaginam, mas que isso com o tempo, né? Barulho, usar o protetor auricular o correto, tem o interno, tem o externo, então precisa ter atenção. A gente vê isso no dia a dia. Outro dia eu estava vendo aqui em Goiânia mesmo, aquele serviço de roçagem sendo feito, né, com aquelas maquininhas lá, e sem aquela tela de proteção. Né? E aí o risco nem só para o trabalhador, para quem está ao passeio, quem está passando com o carro, né? Tem que ter muito cuidado, né? Tem. Taine Vilas Boas, especialista em saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado pela sua aula de segurança do trabalho aqui com a gente. Eu agradeço e nos coloco à disposição sempre que precisarem de entender melhor o assunto, de falar sobre ele. É extremamente importante a gente conscientizar sobre esse assunto, então estamos à disposição. Então eu vou te esperar mais vezes. Obrigada. Um abraço para você, obrigado.